Até onde vai a nossa responsabilidade? Por quê? Porque nós estamos ali lidando com um aspecto que é muito importante na vida da empresa, na vida do nosso cliente, por mais que a gente esteja atuando com pessoa física. Então a gente está lidando com um aspecto delicado, no mínimo delicado, que atinge a questão financeira, né? Tem relação com a questão financeira da empresa, ok? Então o primeiro momento é que, claro que toda a nossa atuação precisa ser respaldada, primeiro, na legalidade, né? Segundo, na moralidade e na ética, é óbvio, ok? Gente, olha só, hoje vamos falar de um assunto bem importante, que é a responsabilidade tributária, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas ainda tem muita dúvida, principalmente dos tributaristas, advogados e contadores que auxiliam aí os seus clientes. Eles têm algumas dúvidas em relação até onde vai a responsabilidade deles em relação às suas orientações, às estratégias, né, às suas obrigações perante os clientes, e se é possível que eventualmente eles sejam responsabilizados pelo fisco federal ou pelo fisco de qualquer federal, estadual, municipal, pelo fisco de uma forma geral, em virtude de alguma infração tributária ou alguma irregularidade tributária cometida pelo seu cliente, se eles podem vir a ser responsabilizados, tá? Então, eu já vou falar sobre isso, é um tema bem importante. Então, primeiro a gente entender um pouquinho mais sobre até onde vai o limite da nossa responsabilidade na nossa atuação profissional, tá? Os empresários aí, como que eles fazem também para entender um pouco melhor dessa natureza contratual, quando eles vão tomar algum serviço de um contador, de um advogado, de um tributarista, tá? Quais são assim os cuidados que devem ser tomados na hora da redação do contrato de prestação de serviços, o que prevê a nossa legislação em relação a essa responsabilidade, qual o entendimento do fisco, o que tem sido discutido em relação a esse assunto, tá? Pessoal, olha só, enquanto o pessoal tenta ver aqui pra gente também estar no YouTube, vocês viram ontem, né, que deu super polêmica, principalmente em relação a nós advogados, sobre o provimento que entrou em vigor agora no dia 22 de agosto da OAB, já que a gente está falando de atualidades, né, enquanto o pessoal não resolve aqui a questão do YouTube, em relação ao provimento da OAB, que trouxe novas regras em relação à publicidade, em relação ao marketing do advogado, e que ali em um dos seus dispositivos falou que em qualquer tipo de publicidade fica vedada a ostentação do advogado, seja no perfil pessoal, no perfil profissional, e a ostentação em relação a bens de consumo, a viagens, a automóveis. E aí isso causou alvoroço, por quê? Porque o artigo ficou genérico, né, gente? Tudo que é genérico causa aí muita complicação, né? Pra gente poder ver até onde que vai nossa... Já que estamos falando de responsabilidade, vamos falar também de nossos limites éticos aí. E eu coloquei lá no meu perfil do Tributarista do Futuro, fiz uma crítica construtiva, falando que por mais que a palavra ostentação, ela queira falar exibição, luxo, quando a gente não traz para uma contextualização de uma norma, ela fica genérica, né, gente? Então, eu também acabei me posicionando contrário à forma como foi a redação, tá, para o provimento. A OAB não pode limitar a nossa liberdade de expressão, né, gente? As redes sociais são nossa extensão. Então, causar insegurança em relação a se eu vou poder postar uma foto de uma viagem minha, por mais que muitos críticos falaram, não foi isso que a OAB quis dizer, a OAB só quis dizer que na publicidade, quando o advogado quer passar a impressão de que ele conseguiu resultados rápidos na advocacia e está ostentando, o que de fato acontece, a gente vê aí um monte de publicidade, de anúncios, de campanhas de advogados querendo passar aí para principalmente os mais novatos uma impressão de que os resultados na advocacia vêm a curto prazo e vêm de forma fácil, né? Vem de forma fácil, sem trabalho. Então eu deixei muito claro ali no meu posicionamento que eu sou a favor, sim, de a gente ter algumas limitações relacionadas à propaganda enganosa. Porque propaganda enganosa está prevista, inclusive, em lei, né? Então, se a OAB quiser regulamentar propaganda enganosa na advocacia, excelente. Agora, deixar de uma forma geral, que na publicidade em geral, o advogado não pode ostentar, seja no exercício da sua função como advogado ou não, acaba gerando uma insegurança.
E eu espero que esse artigo seja revisto, seja aprimorado para de fato trazer essa limitação que precisa acontecer, que é a limitação à publicidade enganosa na advocacia, tá bom? E eu quero saber a opinião de vocês, já que estamos aqui entre amigos no Instagram. O que vocês acharam? Qual foi a impressão que vocês tiveram quando vocês leram, né, esse provimento, o 251, se eu não me engano, falando aí dessa questão da ostentação na advocacia, né, gente? Teve vários colegas que ficaram um pouco preocupados. Mas vamos lá, coloquem aí que eu vou acompanhar aí o que é o entendimento de vocês. Eu tive bastante feedback, fiz várias enquetes lá no meu perfil ontem e eu gostei muito de ver o feedback de vocês. Inclusive, gente, a quarta-feira, que é o dia que a gente faz a nossa live mentoria, eu vou falar aqui com vocês um pouquinho mais sobre a nossa comunicação não verbal, tá? Porque, claro, principalmente quando a gente está nos posicionando via marketing de conteúdo nas redes sociais, por meio de vídeos, ou quando a gente está fazendo apresentação em reuniões para os nossos clientes, ou qualquer forma de comunicação que a gente faça, seja com cunho de marketing, ou seja no exercício das nossas atribuições, numa audiência, numa sustentação oral, no julgamento, numa entrevista. É muito importante a comunicação não verbal, tá? E eu vou falar sobre isso na nossa live mentoria de quarta ao meio-dia, lá no meu perfil Tributarista do Futuro, tá? Então, gente, olha só. O que aconteceu? Por que eu tô trazendo esse tema da responsabilidade solidária para nossa aula de atualidades de hoje, tá? Porque na semana passada, o Supremo Tribunal Federal, ele concluiu o julgamento relacionado à questão da responsabilidade do contador, da responsabilidade solidária do contador, tá? Isso foi em virtude de uma legislação do estado de Goiás que colocou dentro do seu Código Tributário estadual como responsável solidário os contadores, tá? Isso é uma legislação antiga de 2011 e o Supremo julgou a inconstitucionalidade dessa legislação na semana passada. Então achei importante a gente falar um pouquinho mais sobre isso, porque por mais que ali estivesse falando do contador, a gente precisa analisar realmente qual que é o limite, qual que é a nossa responsabilidade profissional na atuação perante o nosso cliente e quão importante é que a gente tenha isso tenha plena consciência disso para que a gente possa agir também com maior responsabilidade e com maior seriedade. O meu papel aqui, gente, o meu papel nas redes sociais é justamente levar, né, essa atuação do tributarista como uma atuação responsável, uma atuação ética e formar os nossos tributaristas diamante, né, outros profissionais também estratégicos, mas igualmente éticos, né, gente, igualmente éticos, isso que eu quero frisar aqui muito com vocês, tá? Deixa eu ver o que o pessoal tá colocando aqui. A Lu, que é contadora e tributarista, tá falando: algumas pessoas se deixam levar e acredito sim que isso pode influenciar a tomada de decisão dessas pessoas. Não sei se vocês já viram Ports Trader. Eu não vi, Lu, Ports Trader. Já que tá falando, no primeiro momento achei excessivo sobre a questão da ostentação ser ou não oriunda da advocacia, bem como é muito subjetivo e vaga a visão do que é ostentação. Então, Lu, já que eu achei a mesma coisa, eu achei que a redação do jeito que ficou muito genérica, tá? Então, porque fala que em qualquer tipo de publicidade é vedada a ostentação. Depois eu pego aqui a redação exatamente, que eu não tenho de cabeça. Mas eu achei subjetivo falar que qualquer tipo de publicidade e relacionar ao exercício ou não da advocacia, né? Porque, por exemplo, eu posso estar com perfil profissional, posso ter eu, Letícia Amaral, advogada tributarista, tá? É meu perfil profissional, só que sou eu, gente. A minha vida, às vezes a minha vida profissional, ela mistura com a vida pessoal. Então, isso é uma publicidade? Tá dentro lá do conceito de qualquer publicidade. Se eu tenho um perfil profissional, é claro que aquele meu perfil tem um cunho de me posicionar e de eventualmente abrir portas para clientes, certo? E aí, a partir do momento que eu fico com esse receio, poxa, eu não posso postar uma foto minha numa viagem com a minha família, aí fica complicado. Eu entendo que o objetivo ali não foi esse, tá? Havia até várias pessoas dentro da OAB se manifestando sobre isso, só que, olha, gerou tanta polêmica que foi necessário a OAB se posicionar em relação ao sentido que eles quiseram dar aquele conteúdo, aquele artigo que foi inserido. Então não pode, se a gente precisa, a própria OAB, né, imagina, a representativa dos advogados que tem a missão de interpretar as leis, ela não pode fazer uma norma que gere dubiedade na interpretação. Então isso que não pode vindo da OAB,
teria que ser muito clara a redação, e não foi, tá? Então esse foi o meu entendimento, por isso que a gente fez toda aquela brincadeira ontem lá no meu perfil, do fiscal da ostentação e tal. Porque é claro que a gente não vai ficar ostentando. Eu não sou uma pessoa que ostenta, né, gente? Eu nunca fui assim, acho que não tem sentido. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto, às vezes, colocar uma foto minha em algum lugar com os meus filhos, passeando na praia, enfim, é minha vida, entendeu? E se eu for tolhida disso, parece que eu estou infringindo realmente a minha liberdade de expressão. Tá? Agora eu concordo, se o intuito foi vedar aí essas propagandas enganosas, publicidades abusivas, de profissionais aí que, enfim, se formaram ontem, estão desfilando aí de jatinho, de iate e tal, falando que isso foi fruto da advocacia, aí eu entendo que é aí sim fazer uma publicidade enganosa, tá? No mínimo enganosa, ok? Mas vamos lá, gente. Olha só, o que eu queria falar hoje com você. Então, responsabilidade. Vamos começar falando um pouquinho da nossa responsabilidade perante os nossos clientes, tá? Nossa responsabilidade profissional como tributaristas. Sejamos advogados, contadores, economistas, administradores, enfim, no nosso papel como tributarista, até onde vai a nossa responsabilidade? Por quê? Porque nós estamos ali lidando com um aspecto que é muito importante na vida da empresa, na vida do nosso cliente, por mais que a gente esteja atuando com pessoa física. Eu costumo não falar muito aqui da nossa atuação com pessoas físicas, mas eu não falo de uma forma geral aqui em relação à atuação profissional, tá? Então a gente está lidando com um aspecto delicado, no mínimo delicado, que atine a questão financeira, né? Tem relação com a questão financeira da empresa, ok? Então, o primeiro momento é que, claro, que toda a nossa atuação precisa ser respaldada, primeiro, na legalidade, né? Segundo, na moralidade e na ética, é óbvio, ok? E onde que fica o aspecto mais delicado aqui da nossa atuação? Quando a gente vai atuar de forma estratégica do cliente, orientando ele em relação à forma menos onerosa de pagar tributos. Isso a gente faz via de regra quando a gente presta um serviço de planejamento tributário, em que depende da nossa expertise técnica, do nosso conhecimento, analisar ali a legislação, analisar as orientações e orientar o cliente a como que ele pode agir nas suas atividades para recolher a menor quantidade de tributos possível, tá? Segundo ponto, quando a gente vai orientar o cliente no que ele tem recolhido a maior ou de forma indevida para o fisco, né, na chamada recuperação. Então a gente faz a revisão tributária com o intuito de recuperar tributos, né, para o nosso cliente, ok? O que acontece, tá? Muitas vezes por mais que a gente esteja atuando de forma legal, legítima, ética, enfim, com a maior das boas vontades mesmo, é possível que essa nossa atuação gere lá na frente uma fiscalização, porque nenhuma empresa está isenta de ser fiscalizada pelo fisco, ok? Está aí dentro do risco da atividade. Vamos pensar aqui, voltar ao nosso cliente pessoa jurídica, está dentro do risco da atividade essa atuação, o risco empresarial e a possibilidade de ser autuado pelo fisco, tá? Lembrando que o fisco sempre tem 5 anos aí para poder rever aí todo o recolhimento de tributos dos contribuintes, ok? Então esse é o primeiro ponto. A gente sempre vai precisar atuar de forma lícita, de forma ética, embasando, fazendo análise de risco para o cliente, sendo o mais transparente possível para ele em relação ao risco relativo àquela nossa orientação, dando sempre, claro, quem vai tomar a decisão é o contribuinte, né? O nosso cliente, não somos nós, a gente orienta, mas deixando muito claro que em qualquer situação o cliente não está isento de ser fiscalizado, né? De ter aí uma intervenção do fisco, ok? Esse é o primeiro ponto. Isso não nos torna, como profissionais, tá? Não nos torna responsáveis tributários, ok? Por quê? Porque nós temos lá dentro do nosso Código Tributário Nacional, ele disciplina, vamos pensar, o Código Tributário Nacional é uma lei nacional, como diz o Código Tributário Nacional, uma lei nacional, tá? Que vincula todos os entes da administração pública, tá? Todos os entes que têm a responsabilidade para instituir tributos.
União, Estados, Distrito Federal e municípios, ok? É uma lei nacional, é diferente de leis federais que só vinculam os entes da administração pública federal, tá bom? Aqui não, a gente tá falando de uma lei nacional, ok? E ele traz normas gerais, tá? Traz normas gerais, conforme previsto lá na Constituição Federal, no artigo 146, e no que ele traz essas normas gerais, elas foram recepcionadas dentro da nossa legislação como leis complementares, tá? Tem uma forma de aprovação diferente, lá não vou entrar nesse detalhe, nesse mérito agora, mas tem uma forma de aprovação, de trâmite, né, na confecção de uma lei complementar diferente lá no nosso Congresso Nacional, ok? É um pouquinho mais burocrático, mais difícil você aprovar uma lei complementar do que uma lei ordinária, tá? O Código Tributário Nacional, sempre que ele traz essas regras gerais, ele é encarado como uma lei complementar, tá? Quando ele vem falar de responsabilidade tributária, lá a partir do artigo 128, ele fala, a partir do artigo 128, ele fala de responsabilidade tributária. Contudo, quando ele vai falar sobre solidariedade, que é um dos temas aqui, responsabilidade solidária, ele fala lá no artigo 124, tá? No capítulo relacionado ao sujeito passivo, ok? E todos esses dispositivos que tratam da responsabilidade tributária, eles devem ser observados, tá? De forma estrita por União, Estados e municípios, Distrito Federal, na hora de confeccionar as suas leis tributárias, ok? O que aconteceu lá no estado de Goiás e que gerou esse julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 6.284, que foi julgada na semana passada, tá bom? O estado de Goiás, no seu Código Tributário Estadual, lá no artigo 40 deixa eu ver qual que é o artigo aqui, tô com ele aberto. No artigo 45, no inciso 12A, ele fala o seguinte, tá? Deixa eu pegar aqui o caput do artigo 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Ok, até aí está exatamente igual ao artigo 124. É exatamente igual, não, mas uma redação muito parecida com o artigo 124, inciso 1 do Código Tributário Nacional, que fala o seguinte: são solidariamente obrigadas, tá? São solidariamente obrigadas as pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Lembrando, obrigação principal, tributo, tá? O pagamento do tributo em si, ok? Então, são solidariamente obrigadas quem tem interesse comum naquela situação lá que gerou a obrigatoriedade de pagamento do tributo, ok? Aí quando vem lá o artigo 145, o artigo 45 do Código Tributário de Goiás, ele fala, são solidariamente obrigados ao pagamento do imposto ou da penalidade, né, aí seria a multa, as pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. Ok, até aí. Aí vem uma vírgula e fala especialmente. Daí ele vem aumentar aí, ou especialmente vem, né, vem detalhar quem seriam essas pessoas que teriam interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Aí vem falando possuidor, possuidor das mercadorias, o emitente de documento fiscal, remetente, o depositário, o armazenador, exportador, enfim, vem vários, leiloeiro, sócio, vem falando. Aí lá no inciso 12A, fala o seguinte, especialmente o inciso 12A, com o contribuinte ou com o substituto tributário, tá? Especialmente com o contribuinte ou com o substituto tributário, o contabilista que, daí vem lá falando do contabilista, que por seus atos e omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. Então ele vem falando especificamente em quais casos o contabilista, aí sendo o contador, sendo o técnico, né, sendo o profissional formado ou sendo o profissional técnico, teria responsabilidade solidária. Solidária é sempre junto, tá? Então o fisco pode cobrar de qualquer um dos dois, não tem ordem de preferência, é sempre junto, tá bom? Então responsabilidade solidária junto com o contribuinte ou com o substituto tributário. Ele teria nos casos em que, por seus atos e omissões, então ato ou omissão do contabilista,
ele concorrer para a prática de infração à legislação tributária, tá bom? Então isso ficou aqui por 10 anos, tá? 10 anos no artigo 45 do Código Tributário do Estado de Goiás. E claro que isso gerou muitos prejuízos para a classe contábil, né? Claro, muitos prejuízos. Imagina como ninguém... Ficou até ruim ser contador no estado de Goiás, né, gente? Ser contador e atender contribuintes aí de tributos estaduais, porque isso aqui é específico para os tributos estaduais, ok? O Conselho de Contabilidade, né, o Conselho de Contabilidade lá do estado de Goiás falou que foi terrível os primeiros anos, que teve caso aí de contador que teve que responder por um débito de seu cliente da ordem de 100 milhões de reais. Ele respondeu sozinho. Porque o que acontece na responsabilidade solidária? O contribuinte não paga, o fisco já pode cobrar imediato, ou já pode colocar os dois no auto de infração, ou os dois ali na certidão de dívida ativa. Então você imagina a confusão que isso ficou, tá bom? E aí fala, por seus atos e omissões e tal. Aí... o que aconteceu também é que falaram, mas só, parágrafo 2º desse artigo 45, fala o seguinte: a responsabilização do contabilista, de que trata o inciso 12A, somente se dará no caso de dolo ou fraude apurada mediante o devido processo legal. Ah, beleza, tem que constatar que o contador, ele agiu ali com dolo ou fraude, agiu em conluio, agiu ali de caso pensado com o seu cliente para fraudar o fisco. E aí isso teria que ser feito mediante um processo, né, para apurar aí o dolo ou a fraude do contabilista. Só que na prática, esse parágrafo 2º nunca nem era observado. O contabilista ia lá direto como responsável tributário solidário e o fisco do estado de Goiás passava a cobrar direto ali do contador do estado de Goiás. Não sei se tem algum contador do estado de Goiás que tem algum caos aqui para contar, mas se tiver já fala, tá bom? E aí, gente, o que aconteceu? Isso, claro, foi parar no Supremo Tribunal Federal, foi ajuizado pelo PP, acho que é pelo PP, deixa eu ver se tá aqui, pelo Partido Progressista, acho que foi isso. Não sei se vai falar aqui, mas pelo Partido Progressista foi ajuizada essa ADIM, né, essa ação direta de inconstitucionalidade, e foi julgada agora. Deixa eu ver se tem o ano que ela foi ajuizada aqui. Foi ajuizada em dezembro de 2019. Vocês imaginam o tempo que os contadores sofreram lá no estado de Goiás, tá? Eu tô falando rindo aqui, mas não rindo de desespero, tá? Porque realmente isso aqui é um absurdo. E aí, o que o Supremo Tribunal julgou? Na semana passada, o julgamento aconteceu no dia 15. Dia 15 foi na quarta-feira da semana passada, em sessão virtual pelo plenário do STF, né? Tribunal Pleno em sessão virtual. Eles decidiram que esse artigo 45, inciso 12A, com parágrafo 2º e também o inciso 13, deixa eu ver o que fala o inciso 13 aqui. O inciso 13 fala que, junto com o contribuinte ou substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou omissões concorra à prática de infração à legislação tributária. Aí fala, notadamente, a que tiver fabricado, desenvolvido, praticado, praticado ato com excesso de poder, praticado ato ou negócio infração à lei na condição tal. Então, daí julgou todo esse artigo aqui também inconstitucional, tá? O Supremo. E qual que foi? A gente não tem ainda o acórdão, né, integral, a gente só tem as notícias aí do julgamento. Mas o que o Supremo falou? O Supremo falou que toda legislação, tá? Toda legislação estadual que venha falar sobre responsabilidade tributária de terceiros precisa observar o que diz o Código Tributário Nacional. E o Código Tributário Nacional, quando fala de responsabilidade de terceiros por infrações, ele vem falando isso no artigo 134, tá? Então, quando você está atribuindo a responsabilidade a uma terceira pessoa, tá? Uma terceira pessoa, por infração, existe um artigo específico no Código Tributário Nacional que disciplina isso, que é o artigo 134. E aí, quando se fala de responsabilidade de terceiro, gente, não está se falando necessariamente uma responsabilidade solidária, está se falando uma responsabilidade pessoal, tá? Então, é o terceiro que agiu no intuito, né, com dolo, com fraude, no intuito de fraudar
o fisco é que aí vai responder pessoalmente, isentando até quem seria o próprio contribuinte. E o artigo 134, ele vem falando assim, ó, uma responsabilidade subsidiária, tá? Então, no caso do contribuinte não conseguir adimplir a sua obrigação, quem que seria o responsável subsidiário? E o artigo 135, ele vem falando da responsabilidade pessoal, tá? Então, são 2 artigos que falam sobre responsabilidade de terceiros. E daí ele vem falando os pais pelos tributos devidos pelos filhos, os tutores e curadores pelos tributos devidos pelos tutelados, administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por esses terceiros, inventariante, os síndicos, tabeliões, escrivães, e aí os sócios no caso de liquidação da sociedade de pessoas, tá? Sociedade simples, então os sócios. E aí, em relação à responsabilidade pessoal, ele vem falando que são tanto essas pessoas do artigo 134, como mandatários, prepostos e empregados, e aí também os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, tá? Então, esses são os dispositivos do Código Tributário Nacional no que fala de responsabilidade de terceiro. Então, o Supremo falou, olha, se uma lei estadual quiser disciplinar, atribuir responsabilidade a uma terceira pessoa, ela precisa observar o que diz o Código Tributário Nacional, tá bom? Qual que é o lado bom disso? O lado bom é que, primeiro, os contadores vão poder ficar mais tranquilos em relação à sua forma de agir, tá? Segundo, que eventualmente, né, não vai ter aí uma extensão dessa responsabilidade do contador para advogados ou para outros tributaristas, tá? E terceiro é que essa decisão, por mais que ainda caibam embargos de declaração, os embargos de declaração não vão poder modificar o mérito dela. Então já é uma decisão final, inclusive o próprio estado de Goiás já está observando, tá? E precisa ser observado por todos os estados, porque o Supremo fixou a seguinte tese nesse tema. É inconstitucional a lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa das regras gerais estabelecidas pelo Código Tributário Nacional, tá? Quando sair a publicação do acordo, a gente vai entender um pouco melhor aí toda a extensão desse entendimento do Supremo, porque eu concordo também que o Código Tributário Nacional, nesses artigos que disciplinam a responsabilidade, ele também chega a ser vago, tanto que, gente, existem livros aí só para discutir o alcance desses artigos do Código Tributário Nacional, existe toda uma polêmica em relação à responsabilidade tributária prevista no Código Tributário Nacional, diversos entendimentos dos tribunais, posições diversificadas aí. Então vai ser importante, a hora que sair a publicação desse acórdão, que a gente analise aí para ver o que o Supremo realmente falou em relação a esses limites do Código Tributário Nacional, tá bom? Mas o que eu queria deixar aqui bem claro para vocês, tá? Eu queria deixar bem claro que, de qualquer forma, sempre que nós formos atuar como tributaristas, por mais que a gente não vá poder aparecer ali como responsável tributário em eventual fiscalização, os clientes, tá? Os clientes, eles ficam mais confortáveis e eles confiam mais no nosso trabalho, se sentem mais seguros quando nós colocamos dentro do nosso contrato de prestação de serviços uma cláusula específica sobre a nossa responsabilidade, a responsabilidade em relação às orientações que a gente está dando para esse cliente. Por quê? Porque o nosso cliente, ele não é técnico, ele não conhece. Se ele fosse, ele não estaria contratando a gente, certo? Segundo, muitas vezes a orientação que a gente vai dar, ele vai acabar concordando porque ele não sabe tanto e ele está confiando no nosso trabalho. Tá? Então ele vai ficar mais confortável. Muitas vezes os clientes exigem, tá? Eles só nos contratam se tiver uma cláusula desse nível dentro do contrato de prestação de serviços, falando que em caso de eventual fiscalização, em caso de eventual auto de infração, que nós que estamos sendo contratados, nós vamos ficar responsáveis por, primeiro, atender a essa fiscalização, elaborar todo o acompanhamento, as respostas a essa fiscalização, e segundo, em caso de auto de infração, nós, como profissionais tributaristas, ficaremos responsáveis por fazer o quê? A defesa daquele cliente.
tá? A defesa administrativa e a judicial. Aí a gente precisa ver, a gente só pode colocar que a judicial também ficaremos responsáveis se a gente deixar expresso que vamos contratar um advogado tributarista, no caso de sermos tributaristas não advogados, ou se formos tributaristas advogados, ok, a gente já estende essa responsabilidade aí de defesa perante o Poder Judiciário, tá? Mas isso eu colocaria que seria até uma boa prática na área tributária, entendeu? A gente colocar essa disposição dentro do contrato. Primeiro, porque isso vai aumentar o nosso nível de responsabilidade para que a gente passe realmente uma resposta para o cliente, faça uma análise para o cliente de forma responsável, né? Depois de termos passado por todos os estudos, analisado, feito análise de risco daquela situação junto com o cliente, tá? Então, isso traz uma carga de responsabilidade maior para nós, tá bom? E segundo, porque vai passar uma segurança maior para o nosso cliente, né, gente? Vai passar uma segurança maior se a gente colocar essa cláusula de responsabilidade dentro do contrato de prestação de serviço, tá bom? Então, se vocês hoje não têm essa boa prática, passem a adotar. Ai, Letícia, mas e aí? O que vai acontecer se eu tiver que pagar o auto de infração? Gente, olha só, a gente não se responsabiliza pelo pagamento de uma eventual autuação, ok? A gente não se responsabiliza por isso nos contratos. A gente se responsabiliza pelo acompanhamento, pela resposta, pela defesa do nosso cliente em todas as fases. Por quê? Porque a gente está dando uma orientação, mas quem toma a decisão é o cliente, não somos nós. Então, por isso que é importante, a gente sempre que vai levar uma opção para o cliente, para ele tomar uma decisão, que a gente leve dentro de uma matriz de risco, falando, olha, esse caso temos esse risco, esse aqui é mais conservador, esse aqui é menos conservador, mas que a gente documente essa análise que a gente fez e documente que quem fez a opção foi o cliente, não fomos nós, tá? Porque a gente não pode tomar a decisão pelo cliente, quem toma é o cliente. Ok? O que a gente precisa fazer é agir com responsabilidade, com ética e com transparência para que esse nosso cliente possa tomar a melhor decisão. E caso mesmo ele tomando que ele entenda a melhor decisão, como ele está sujeito a uma fiscalização auto de infração, que nós, como tributaristas que ajudamos ele naquela tomada de decisão, a gente fique com a responsabilidade de atender e de defendê-lo em caso de uma autuação. Ok? Ficou claro isso para você? A Lu tá fazendo uma pergunta importante. E se o erro for do tributarista, tá? Lu, o que eu sempre recomendo? Aí a gente tem a responsabilidade civil. O cliente sempre vai poder acionar, independente de previsão contratual ou não, o que está disposto lá no Código Civil relacionado à responsabilidade civil, ok? Então, quais são? Se ele agiu com culpa, aí o erro foi do tributarista, possivelmente ele agiu com imperícia, tá? Ou no máximo com negligência, tá? Dificilmente vai agir com dolo. Se for agir com dolo, daí a gente vai para uma outra seara aí, mais uma esfera criminal, mas é muito difícil que o tributarista haja com dolo e o cliente não, tá? Se o tributarista está agindo com dolo, normalmente em conluio com o próprio cliente, tá bom, gente? Não sei, não posso nem generalizar porque tem de tudo nesse mercado, ok? Mas se há uma atuação dolosa, aí vai para a esfera de uma responsabilidade penal, inclusive, tá? Que não tem nada a ver com o que tá dizendo no Código Tributário. Isso vai para uma responsabilidade penal do Código Penal, ok? Aí sim, o tributarista que age com dolo, seja junto com o cliente, seja não, que se prova esse dolo, ele tem uma responsabilidade penal. Agora vamos falar da responsabilidade civil, tá? Por negligência, por imperícia ou por imprudência. Como a gente está falando de uma competência técnica, quando o tributarista erra, ele vai estar agindo com imperícia, ok? Porque é um erro culposo, mas é um erro de natureza técnica, tá? Ele vai estar agindo com imperícia. Nesse caso, independente de previsão contratual, existe uma lei, que é o Código Civil, que disciplina que aquele que se sentir lesado, no caso o cliente, ele vai poder acionar a justiça e cobrar aí uma indenização, um reparo a esse dano que foi causado a esse cliente, ok? Aí é uma responsabilidade civil que gera direito à indenização. O que nós, por segurança, por garantia, porque às vezes a gente erra, mas não é de forma dolosa, é de forma culposa mesmo, às vezes é por uma imperícia mesmo, acontece, somos humanos e acontece, tá?
Graças a Deus que nunca aconteceu na minha jornada, assim, que precisou chegar nesse ponto, né, gente? Mas assim, estamos todos sujeitos a isso. O que nós fazemos também como uma boa prática, tá? Isso é outro ponto muito importante, gente. Contratar um seguro de responsabilidade civil. Essa é uma outra boa prática do tributarista. Letícia, qual que vai ser o montante segurado? Cada um vai decidir de acordo com o nível, né, vamos pensar, o nível daquele crédito tributário que está sendo gerido para o cliente. Tá? Se você está trabalhando com recuperação de tributos, quanto normalmente você está recuperando? Qual que é o teu potencial risco no caso de você cometer um erro e o teu cliente te acionar na justiça e pedir uma indenização? Tá bom? Então isso vai assim, de acordo com a realidade de cada um, em relação à carteira de clientes que cada um tem, e equipe, nível de conhecimento, enfim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um seguro de responsabilidade civil que, se eu não me engano, cobre um dano de até 1 milhão ou 2 milhões, eu não lembro, tá? A gente já tem há anos, nunca precisou usar, graças a Deus, mas a gente já tem há anos esse seguro de responsabilidade civil, que a gente renova por ano, né? Você paga ali um prêmio anual, e nós pagamos, se eu não me engano, cerca de 8 mil reais no ano para ter esse seguro de responsabilidade civil que cobre um dano de até 1 milhão. Eu acho que é 1 milhão ou 2 milhões, tá, gente? Eu acho que é 1 milhão. Então a gente mantém isso como algo para dar segurança para o nosso cliente. Letícia, estou no início de carreira, não tenho como pagar um seguro nesse montante. Mas se você está em início de carreira, possivelmente você não está ainda gerindo um volume de crédito tributário para o seu cliente que possa dar, né, possa gerar um evento danoso de 1 milhão. Então, quanto menor o capital segurado, menor o prêmio que você tem que pagar para a seguradora também, tá? O que a seguradora avalia antes de autorizar a concessão de um seguro, tá? Ela avalia uma série de fatores. Tua estrutura, se você tem equipe, se não tem equipe, quais que são os sistemas que você usa, se você tem, como que você faz a revisão do teu trabalho. Então tem uma série, dependendo da seguradora, exige mais, exige menos, tá? Mas a primeira vez que a gente foi pedir esse seguro de responsabilidade civil, a gente teve que preencher um questionário bem extenso e bem detalhado, tá bom? Então, como no escritório a gente já adota há muito tempo controladoria, a gente tem sistema de dupla revisão, sempre um profissional executa, o outro revisa. Então, isso eu acredito que também tenha colaborado para que o nosso prêmio não tenha ficado tão alto, tá? Deixa eu pensar, um prêmio de 7 mil, de 6, 7 mil que a gente paga no ano para assegurar de 1 a 2 milhões de capital, tá ok, tá dentro, tá? Então, leve em consideração isso. É uma boa prática. Letícia, não tem como fazer isso, então você tem que rever exatamente se você também está sujeito a ter esse risco, porque pode ser que você nunca vai. A gente tem o seguro por uma precaução, gente, porque somos humanos, falhos, tá? Mas nunca nenhum cliente precisou acionar. Agora, o contador, por exemplo, que ele está sujeito ele tá fazendo o dia a dia contábil da empresa. Tô falando do contador normal, tô falando do contador tributarista não, tá? O contador normal. Eu acredito que ele tem ainda mais uma sujeição maior a errar, porque ele tá olhando, ele tá lidando com prazo e cumprimento de obrigação acessória e tal. Então, nesse caso dos escritórios contábeis, eu acho ainda mais seguro, né, e ainda mais importante ter um seguro de responsabilidade civil. Tá? Eu acredito que quase todos os escritórios aí acabam tendo por uma precaução e às vezes, dependendo do nível de cliente que atende, o próprio cliente exige, tá? Letícia, não quero ser tributarista, não tenho menor condição agora de ter um seguro. O que eu faço? É o que eu sempre falo, faz uma parceria com alguém que tenha, tá bom? Você pelo menos vai ter ali alguém para respaldar, faz essa parceria, ajusta aí como que vão ficar os honorários, ou se associa a alguma empresa maior que esteja na área tributária, em que você pode começar para ir formando essa carteira de clientes, começar a ter aí um fôlego financeiro mesmo para daí migrar, montar o seu próprio negócio e aí já um pouco mais seguro, tá bom? Então eu tô falando assim, o melhor cenário, o cenário mais seguro. Letícia, não quero e tal, quero correr o risco e atuar sem seguro de responsabilidade civil.
Gente, cada um é livre para fazer o que for, tá? Eu só tô dando as recomendações e indicando quais são as melhores práticas, tá bom? Tenha certeza que você vai agregar valor ao teu serviço se você tiver um seguro de responsabilidade civil, tá? Você vai agregar valor ao seu serviço se você tiver um seguro de responsabilidade civil, ok? Ok, gente? Ficou entendido para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Vocês acharam importante saber disso? Era algo que vocês nunca tinham se atentado? Já estavam sabendo desse julgamento do STF? Coloca aí que eu quero saber como que foi esse conteúdo para vocês, tá bom? Escreve aqui se ajudou, se trouxe alguns esclarecimentos aí ou não, tá bom? Claro que esse tema, gente, de responsabilidade é um tema enorme. Existem diversas situações em que sim, o empresário acaba respondendo, tanto tendo uma responsabilidade pessoal como tendo uma responsabilidade subsidiária, tá? E é um assunto assim que também tem outros contornos, inclusive os contornos da desconsideração da personalidade jurídica para pegar a pessoa física do sócio. Então, assim, é um tema bem amplo, não quis trazer nessa amplitude, eu quis trazer realmente, especificar para a responsabilidade do tributarista junto, né, do empresário, para a gente poder, primeiro, reforçar aí a importância da nossa atuação, a responsabilidade que a gente tem que ter, e segundo, também para dar esses alertas aí, essas boas práticas que vocês, sempre que possível, têm que adotar na vida profissional de vocês, tá bom? Então, só para reforçar, gente, segunda-feira vai ser aqui sempre no perfil do BPT Educação, às 5 horas, quarta-feira lá no meu perfil Tributarista do Futuro, ao meio-dia, na nossa live mentoria, tá? Que daí a gente sempre ouço vocês, ou trago algum tema pra gente debater. Nessa quarta a gente vai falar sobre a importância da comunicação não verbal, tá? E na sexta-feira continuamos com o nosso podcast Tributarista do Futuro, às 13 horas, no meu perfil Tributarista do Futuro. Lembrando que as 3 lives, a ideia é que elas sejam sempre transmitidas lá no canal do YouTube Tributarista do Futuro, que é o mesmo. A gente não tem 2 canais no YouTube, né? A gente coloca tudo no mesmo canal, tanto os conteúdos do Tributarista do Futuro como do BPT Educação, sempre vão para o mesmo canal do YouTube. Hoje, infelizmente, deu algum problema técnico aí, não conseguimos resolver e a live não foi transmitida lá no YouTube, tá bom? Mas que bom que vocês gostaram, vamos testar mais esses horários. Agora no mês de outubro eu vou intensificar aí as lives, tá, gente? Eu vou testar alguns outros horários também, vou dar uma intensificada nas lives. Por quê, gente? Porque no dia 20 e... Notem na agenda aí. No dia 18 de outubro, começamos o nosso Despertar da Matrix 2, tá? Fizemos o primeiro Despertar da Matrix no mês de agosto, foi muito bom, vocês gostaram muito, o nosso feedback foi, assim, excelente, e a gente vai trazer aí a segunda edição do Despertar da Matrix, reformulada, reformatada, com uma nova identidade visual, novos conteúdos, é claro, porque a gente nunca repete evento, né? Novos conteúdos, mas sempre com o mesmo objetivo, que é tirar vocês da inércia, efetivamente levar vocês a um outro patamar como tributaristas, tá? Aqueles que estão começando na jornada, para que realmente tenham o pontapé inicial, é um curso gratuito, são 4 aulas em que eu falo tudo que vocês precisam saber para ser tributaristas valorizados, tá? Mesmo que vocês não sejam advogados, mesmo que vocês estejam começando do zero. Então, no mês de outubro, a gente vai intensificar. Já a partir do dia 4 de outubro, a gente vai intensificar as lives, tá? Vou trazer mais convidados aqui, sempre lá pelo meu perfil Tributarista do Futuro. Trazer mais convidados, compartilhar mais conhecimento, trazer outras visões para vocês, tá bom? De outros colegas aí de profissão. Vamos debater vários temas para vocês já chegarem ali no dia 18 bem aquecidos, tá bom? Então coloquem na agenda, a gente vai testar alguns horários aí. Esse horário das 5 eu achei muito bom. Se desse, eu deixava já fixo na minha agenda todos os dias entrar aqui com vocês aí lá por 5 e 15 e fazer uma meia hora e 40 minutos de live, que já seria muito bom aí. Vou ver se dá certo, a gente faz isso, tá bom? Gente, excelente semana para todos. De novo, desculpa aí pelas intercorrências do YouTube, né? Coisas que a gente não tem como controlar. E nos vemos na quarta, né? Quarta, meio-dia, tá bom? Fiquem todos com Deus, excelente semana. Bora ser tributarista valorizado e responsável, né, gente? Responsável. Tchau, tchau.